Bom dia, turma. Hoje nossa aula é sobre as alterações pós-mortem do pescado, que consiste basicamente em 4 etapas principais, que são pré-rigor, rigor mortis, pós-rigor e putrefação. Bom, a etapa do pré-rigor é caracterizada pelo músculo flácido do peixe ou de qualquer outro tipo de pescado, mas ele responde a estímulos. É aquele músculo que você aperta e volta. É nessa etapa também que acontece o início do consumo do oxigênio residual, né? A gente sabe que os peixes eles respiram e após sua morte para de respirar, mas ainda existe no seu corpo um oxigênio, um resíduo de oxigênio da respiração. E é justamente esse resíduo de oxigênio que é consumido no início do processo de pós-morte, nessa fase de pré-rigor. Também é característica dessa fase o início da degradação do ATP. A energia está no pescado na forma de glicogênio. Esse glicogênio é convertido em ATP, que é utilizado para as funções, a obtenção de energia pelo pescado, tá? Esse ATP, durante esse processo de pré-rigor, do pós-mortem, ele passa por uma reação onde será convertido em ácido lático, que de certa forma é bom, porque protege o músculo, a carne do pescado da ação de bactérias. Só que aqui nesta fase, essa conversão de ATP em ácido lático está muito no início e esse acúmulo do ácido lático ele é muito pequeno. Por isso que apenas se inicia uma queda de pH a valores próximos a 7. Já a segunda fase de rigor mortis é a fase onde inicia-se quando o valor de pH cai ao mínimo e o ATP a 2/3 do inicial, ou seja, existe uma produção maior de ácido lático que vai acarretar nessa queda do pH. E isso vai favorecer a contração muscular com formação da actomiosina, que caracteriza realmente essa fase. O nome rigor mortis é porque o músculo do pescado ele vai estar rígido, né? Como bem mais do que nas outras fases. Além disso, pode reduzir, justamente por causa dessa contração muscular, em até 1/3 o tamanho original do pescado. De uma forma geral, essa fase inicia-se cerca de 5 horas após a morte e pode se prolongar por mais de 30 horas. E isso é muito interessante, uma vez que o peixe nessa fase está bom para o consumo. Essas fotos, elas mostram bem, né, um peixe em estado de rigor mortis e esse pescado após um tempo saindo do estágio de rigor mortis e já no estágio de autólise que vamos falar nos próximos slides. Bom, por que é bom que o pescado prolongue ao máximo o rigor mortis? Porque é justamente nessa fase que ele está bom para o consumo. E quando eu prolongo o rigor mortis, eu vou estar aumentando a vida útil desse pescado. Para isso, né, sugere-se o resfriamento e também algumas outras formas de aumentar a vida útil desse pescado, como por exemplo, manter o peixe limpo, além das baixas temperaturas, desde a captura, despesca até o consumo. Deve-se usar o gelo também bastante limpo, abundante, sempre retirando aquela água do derretimento do gelo. E a comercialização do peixe fresco deve ser o mais rápido possível, mantendo em baixas temperaturas durante todo o trajeto até seu consumo. A terceira etapa, por sua vez, ela é caracterizada pelo relaxamento do músculo, só que dessa vez esse músculo não responde ao estímulo. Ou seja, quando você toca a pele do pescado, o músculo do pescado, ela não retorna à sua posição original.
Além disso, caracteriza-se também o início da autólise e o pH volta a aumentar. Mas o que é a autólise? A autólise ocorre quando as enzimas presentes nas vísceras do pescado, elas entram em contato com o músculo, com a carne do pescado. E isso acontece porque quando o animal está vivo, as membranas que separam as enzimas autolíticas da carne do pescado, elas são impermeáveis. Porém, após a morte, né, justamente por causa do abaixamento do pH, essa membrana se torna permeável, favorecendo esse contato da enzima com o músculo. E isso vai fazer com que a ação das enzimas vai fazer com que as proteínas e as gorduras se quebrem, tá? E vai favorecer o amolecimento desse músculo, justamente a maior característica dessa fase de autólise. Indo, consequentemente, para a quarta fase, que é a de putrefação, onde há o desenvolvimento bacteriano pelo uso dos aminoácidos livres produzidos na etapa anterior de autólise. E assim, né, em decorrência disso, produz uma decomposição. Essas alterações podem ser autolíticas, proteolíticas, oxidativas e principalmente microbiológicas. E isso nós vamos detalhar mais na nossa aula síncrona, ok? Até lá!